A gente continua falando sobre esse dia tão especial, Dia Nacional do Voluntariado. Vou falar com quem entende e faz disso um trabalho de verdade. João Helder, diretor regional para América Latina e Caribe da ONG Visão Mundial, uma organização que está em quase 100 países, ajuda crianças e adolescentes que correm riscos por fome, porque estão em áreas de conflito, de guerra, situações graves. Infelizmente, João, não faltam. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Aline. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui também. A gente quer te ouvir, estamos ansiosos. Vou trazer outro número aqui. São 4 milhões de crianças atendidas diretamente no mundo pela Visão Mundial. E essa assistência conta com a ajuda de 3,5 milhões de doadores voluntários. A gente conversava aqui, dá para ser voluntário de várias formas, doando dinheiro, doando seu tempo. Como é que funciona isso, João? Primeiro, eu acho que ter uma compreensão clara do que significa ser voluntário. Muitas pessoas pensam que o voluntário é alguém que faz trabalho de graça. Não é. A motivação do voluntário é contribuir para uma comunidade, contribuir para a transformação, para o bem comum. E dessa forma, Aline, o voluntário ele pode doar seu tempo, ele pode doar seu conhecimento, ele pode doar sua rede de influência e doar recursos. Então, nesse conjunto, nós temos no Brasil e no mundo muitas pessoas, milhões de pessoas que se dedicam porque a motivação delas é a generosidade. E isso é muito importante para que a gente possa ter exemplos como esse que acabamos de ver, de crianças tendo uma oportunidade na vida porque tem voluntários que estão preocupadas em construir um mundo melhor. E que bom que vocês existem, Raquel Novaes. Eu não me canso de dizer isso. Muito bom, né, ter esse trabalho tão bonito que acolhe tantas crianças em todo o mundo. Ô, João, eu queria que a gente falasse, nesse dia tão especial, da situação que a gente vive hoje no mundo, né? A gente fala praticamente que todo dia aqui no jornal sobre pessoas que migram de um lugar para outro, sobre crianças que acabam chegando sozinhas à Europa porque os pais procuram dar uma vida melhor, eles não conseguem, mandam as crianças sozinhas. Então, tem muitas crianças soltas, sem família, sem lar, sem pai, sem mãe, pelo mundo. Como é que é esse trabalho, né? Num momento em que há tanto fluxo, tanta demanda, como é que afina isso para que as pessoas também dispostas a ajudar sejam, né, num número compatível às pessoas que precisam de ajuda? Raquel, de fato hoje o mundo vive, né, um período onde existe mais fluxo migratório por essas situações. Recentemente eu estive em Tijuana, justamente as pessoas que tentam migrar, e o maior impacto geralmente são em crianças e adolescentes. No mundo essa é uma situação que tem se repetido, como na Síria, nós temos na situação no Congo, na República Democrática do Congo. A Visão Mundial atualmente ela trabalha com 3 milhões de refugiados em cerca de 10 campos em todo o mundo. E normalmente a mulher e a criança são as mais afetadas. Para o trabalho voluntário, através de uma dessas 4 áreas, é muito importante ter organizações que são especializadas. Tanto para poder facilitar esse trabalho do voluntário, como garantir a continuidade, porque um dos grandes desafios no trabalho voluntário é a inconsistência. Às vezes a pessoa se envolve por alguma razão, não dá continuidade. Estar envolvido com uma organização que é especializada nisso, garante de que aquele trabalho não vai sofrer prejuízo de continuidade. Então isso é muito importante e a gente tem visto isso em muitas iniciativas em todo o mundo. Raquel, a gente fala tanto sobre refugiados pelo mundo, né? Há uma crise humanitária crescente no planeta, mas aqui no Brasil a gente precisa muito de ajuda. Crianças precisam muito de ajuda. Eu vou citar aqui 2 projetos da Visão Mundial. Em 2016, vocês criaram um projeto de apadrinhamento de crianças no Nordeste brasileiro. E recentemente houve um grupo de voluntários aqui em São Paulo, Raquel, que fez a revitalização de uma escola. Quer dizer, dedica ali um final de semana, maneiras diferentes de fazer isso, né? João, como é que a gente começa, né? Que tipo de dica, orientação você dá para quem está assistindo a gente e está aí se remexendo por dentro, querendo começar de alguma maneira a ser um voluntário? Hoje tanto é possível na sua própria comunidade, numa área que você se sente bem e você se identifica com essa causa, de que você possa se envolver. Existe também o voluntariado digital. Hoje existem
campanhas que são mais realizadas por pessoas que se mobilizam através dessas plataformas do que até através das organizações que são especializadas nisso. Então, a forma digital é uma maneira de se envolver com muitas campanhas, mas nas comunidades, a juventude, nós temos um programa que mobiliza 20 mil jovens no Brasil, chamado MJ Pop, Monitoramento Jovem de Políticas Públicas. Hoje eles estão reunidos em Fortaleza para definir como que eles podem fazer diferença na comunidade, monitorando tanto os programas municipais quanto o uso do dinheiro público. Um detalhe também, Aline e Raquel, que é bem interessante, talvez na percepção nossa, eu sempre assisto o programa, os depoimentos sobre o Brasil que eu quero, né, que vocês fazem, a Globo faz isso. Sempre a abordagem é a expectativa em relação ao que o governo deve fazer, quando na verdade poderia ser também o que a sociedade pode fazer e contribuir para mudar esse Brasil que nós queremos. Então nisso é uma chamada também de que a responsabilidade de construir um país diferente depende principalmente do cidadão. Ô João, para a gente encerrar, são tantas as histórias, né, que você deve conhecer aí pelo mundo, na atuação da ONG, na ajuda a essas crianças e também as famílias, adultos. Queria que você finalizasse falando, né, sobre alguma história que você tenha presenciado de alguém em particular que te chocou, que te marcou, que te tocou de alguma maneira, apesar de serem tantas, né, as histórias aí e a situação de vulnerabilidade de tanta gente pelo mundo. Eu vou falar de um exemplo próximo a nós. Em Fortaleza, existe uma pessoa chamada Paulinho. Ele é um professor de educação física que ele trabalha numa das regiões mais violentas de Fortaleza, que é a região de Janguruçu. E por conta justamente do envolvimento dos adolescentes com drogas, com o tráfico e a morte, ele criou um programa chamado Meninos de Deus. E o nome Meninos de Deus é porque os meninos disseram: ninguém se preocupa com nós, somente Deus. E hoje é um trabalho reconhecido de resgate desses adolescentes nessa situação de violência. Então, para mim, é um exemplo inspirador de alguém que dedicou a sua vida, através desse trabalho voluntário, a resgatar vidas. Como ele, existem muitos Paulinhos no mundo. Existe na África, no Quênia, onde eu já estive, ou então na América Latina, temos muitos exemplos. E isso é o que motiva organizações como a Visão Mundial, porque sabe que tem pessoas que estão dispostas a fazer parte dessa transformação. E a gente fica tão feliz, hein, Raquel, de poder receber uma pessoa como você, com essa experiência, com essa fonte de inspiração, João, que toca nosso coração mesmo. Quero agradecer demais ao João Helder, que é diretor regional para América Latina e Caribe da ONG Visão Mundial, compartilhando um pouco desse trabalho que ajuda tanta gente mundo afora, aqui no Brasil, neste dia em que a gente louva o trabalho de vocês, nesse Dia Nacional do Voluntariado. Certo, Raquel Novaes? A gente fica muito feliz. Certíssimo. Mais uma vez, obrigada, viu, João? Parabéns aí pelo trabalho de todos.